Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, me apresentando, eu sou Lucas Medeiros e eu sou de Cianorte, cidade do interior do Paraná. Moro, no entanto, em Maringá atualmente, uma cidade maior aqui perto. E eu trabalhei com design gráfico em agências e com identidade visual, social media e com arte final, em mais de 4 agências de publicidade durante 5, 6 anos, se não me engano. E esse workshop vai ser sobre processos e técnicas e também definição, né? Vou definir o que é branding, o que é identidade visual, o que é marca, e em sequência dar uma síntese, né? Bem básica do que é o processo, que eu acho que mesmo para quem não é designer, quem não trabalha com isso, pode ser bastante relevante para qualquer tipo de processo, especialmente processo criativo. Então, processos criativos, eles, apesar de diferirem bastante de campo para campo, eles seguem uma estrutura semelhante. Bom, então, inicialmente, o que é identidade visual? A identidade visual são todos os elementos que fazem a construção visual da marca se dar, né? Então, não é só o logo, como a gente talvez pense. O logo normalmente de onde parte a identidade visual, mas a identidade visual são todas aquelas características visuais que fazem com que você veja uma peça de publicidade, uma peça de comunicação daquela marca e você saiba que é dela, mesmo sem o logo. Então, eu até deixei o exemplo aqui dessa garrafa vermelha, né, que é só uma garrafa vermelha, mas essa garrafa vermelha é para qualquer parte do planeta que você olhar, a garrafa da Coca-Cola. Então, isso é um elemento da identidade visual da Coca-Cola, por exemplo. Essa outra campanha também, que tem, por exemplo, que é uma campanha em homenagem ao Oscar Niemeyer, que eles usaram a curva aqui da Coca-Cola, que também é um elemento da identidade visual dela, para fazer uma alusão ao edifício Copan. E aqui o urso também, outro elemento bastante forte da identidade da Coca-Cola. Então, como eu listei aqui, a Coca-Cola pode ser... a identidade visual pode se compor da paleta de cores, da tipografia, de padrões, de texturas, mascotes, né, como é o caso do urso, ícones e a princípio do logo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de peças que provavelmente vocês conseguem identificar a marca, mesmo sem nenhuma ter o logo. Imagino, vocês podem deixar nos comentários, se todos souberem. E isso tudo é graças à construção da identidade visual. Então, são as cores, é a fonte, é as texturas, é o tipo de imagem, o estilo que as figuras são dispostas. Né? Esse aqui mesmo, esses dois só tem fonte, eu acredito que provavelmente todo mundo identificou, ou quase todo mundo. Então, se você foi capaz imediatamente de identificar a marca, significa que os designers responsáveis fizeram muito bem seu trabalho, criando algo único, assim como profissionais de marketing, fazendo com que você visse essa identidade visual na quantidade suficiente de vezes para que você lembrasse. Aqui mais um exemplo de como, para exemplificar a padronização também da identidade visual, né? A identidade visual é uma coisa que precisa ter uniformidade em todos os atos comunicacionais da marca. Então, aqui a gente vê presente tanto no aplicativo em si, né, já entrando nessa coisa até do UX, do UX design, até ele segue as cores, ele segue as fontes, as mesas conversam com as publicidades, por mais que tenha um padrão, uma época, um padrão diferente. Então tem sempre a fonte, as agências físicas têm as cores do Banco do Brasil, então é sempre o azul e esse amarelo, das mesmas fontes e no mesmo estilo. Desde um sistema até a loja física, até peças de publicidade. Tudo isso conversa com você pela identidade visual. Aqui eu dei outro exemplo também do aplicativo do Nubank, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver que esse aplicativo do Banco do Brasil tem linhas mais retas, né? Desde os ícones até quem já usou vai saber melhor ainda. Ele é um aplicativo mais reto, que tenta mais passar essa sobriedade, né? De um banco com nome, um banco antigo e tal, enquanto que o Nubank já tenta conversar mais com uma ideia de banco descontraído, jovem, né? Veio para descomplicar a ordem bancária e tal. Então, isso também se conversa
com a fonte que eles usam e todos os outros elementos, que são bem mais arredondados e tudo mais. Aqui trazendo também um outro aspecto sobre o UX, interessante, que segue uma lógica parecida com a identidade visual, da gente identificar, né, que o que se pretende construir de uma identidade visual é que se possa identificar. Então, instantaneamente, né, quando você olha para aquele elemento, para aquela coisa, que aquilo se trata daquele signo correspondente. Assim funcionam os ícones também. Então, eu peguei, por exemplo, esse protótipo, que eu nem sei qual aplicativo é esse, é só um protótipo, mas eu já sei que isso aqui, com certeza, é a tela inicial, isso é alguma coisa relacionada a formulários ou arquivos, isso é o seu perfil e isso é a notificação. Então, no UX Design, nós também trabalhamos bastante essa ideia qual é o nome da palavra? Da pregnância. Isso, a pregnância é a coisa de você olhar para alguma coisa e instantaneamente entender o que aquilo remete, o que aquilo significa. Aqui mais uns exemplos também, né? O check, o pause, o excluir, são todas coisas que, assim, mesmo a gente tentando, quando vai construir uma interface, tentando fazer algo inovador, tem certas coisas que a gente não pode fugir, porque é aquilo que você vai relacionar, né? Aquilo já foi criado na sua cabeça como o significado daquilo. Então, se eu colocar, por exemplo, um menu que a gente deve conhecer, né? Principalmente os devs aí, tal, o menu hambúrguer, por exemplo, são aquelas 3 linhas. Então, aquelas 3 linhas, você vai olhar para aquilo e vai instantaneamente saber que, se você clicar ali, você vai chegar nas configurações, vai poder habilitar as permissões do aplicativo, vai poder fazer tudo isso. E qualquer outro símbolo que fuja muito daquilo, você vai ter que pensar, será que é aqui mesmo, né? E não é isso que a gente quer enquanto UX designer. Agora, indo para o assunto mesmo, qual a diferença entre identidade visual, marca e branding? Então, marca. Marca é o conjunto de valores, percepções e experiências que ela passa ou representa para o seu público. Assim, marca não é somente um símbolo gráfico, mas sim a representação de um todo perante o seu nicho de atuação e também do seu público. Não basta apenas criar um símbolo gráfico e achar que ele será uma marca reconhecida mundialmente. Existe todo um trabalho para que aquela apresentação simbólica visual realmente se firme, passando bons valores e percepções para o seu público e mercado de atuação. Então, a marca é uma coisa que precede a identidade visual, né? A marca ela vai ser desenvolvida ali desde a raiz mesmo, em todos os valores, o que essa marca quer transmitir, né? Então, como que a gente precisa, o que a gente quer comunicar, né? Quais são os conceitos, quais são os valores e o público da marca, tudo isso deve ter sido considerado para criar uma linguagem que seja concisa ali com o objetivo e com o que eles querem transmitir. A identidade visual vai vir para realizar isso, né? Ela vai pegar qual que é essa ideia e transmitir visualmente, que é como eu vou falar agora. É muito comum algumas pessoas confundirem ou associarem identidade visual apenas ao logo. Obviamente que isso faz sentido, pois, como vimos, trata-se do principal ator do projeto de identidade visual. Todavia, um projeto desses não é composto apenas por esse único elemento. Um projeto de identidade visual trata-se do conjunto de elementos visuais que possuem a finalidade de representar e distinguir algum produto, serviço ou instituição. E o branding? Branding é o gerenciamento e posicionamento estratégico de marca. Trata-se de um conjunto de ações estratégicas para a construção dos valores e percepções planejados para o seu público. Então, todas as questões de valores, experiências e percepções planejadas para a marca são executadas por ações de branding. Então, o branding é quem vai gerenciar tudo isso, né? E vai fazer com que essa marca ela tenha mesmo valor no mercado que se pretende, ela seja vista, como eu disse anteriormente, a quantidade suficiente de vezes para que você a memorize e ela cumpra seu papel enquanto marketing, assim. A distinção feita através de símbolos existe desde que o homem começou a ter percepção ou necessidade de pertencimento, distinção e posse. Então, aqui eu coloquei uma moeda de Júlio César, né? De, se não me engano, 100 a.C. Então, isso era bem comum, por exemplo, esse rosto do César nas moedas, né? Em várias outras coisas também do governo e tal. E isso era uma forma de identidade visual.
ele colocava esse rosto dele, esse busto, né, no perfil, na lateral, era como se fosse o logo dele. Essa era a representação gráfica para você saber que aquilo é do governo de Júlio César. E qual o processo para desenvolver uma identidade visual? Como tudo na criação, não tem receita, né? Entretanto, existem processos necessários e outras técnicas e recursos que você pode utilizar conforme a sua necessidade. E é disso que eu vou falar agora. Então, eu considero como etapa 1 entender a proposta. Tudo normalmente começa numa reunião que resulta num documento que, quanto mais recheado de informações, melhor. Aqui é importante ter perguntas definidas. Então, até vou mostrar rapidamente para não demorar muito também, um formulário que eu tenho aqui, que eu sempre uso para apresentação de branding. Então, eu mando esse formulário no Google, por exemplo, para os meus clientes. Então, nome do produto e serviço, fale um pouco da empresa, descreva seu negócio em 2 palavras, descreva seu negócio em 1 palavra, o que você precisa desse projeto, quais são seus objetivos, qual será o texto assinado na marca, que informações textuais estarão no logo, possui slogan, qual o texto, quais itens precisa, né, que é importante também, que às vezes a pessoa não tem noção do escopo do trabalho que ela está precisando, precisa de um manual de identidade, né, quando precisa do projeto pronto, quais são os seus clientes, e seu público-alvo, mensagem sua marca deve transmitir para seus clientes, qual mensagem sua marca não deve transmitir para seus clientes, quem são seus concorrentes, o que o difere dos concorrentes. Isso é uma coisa que é muito importante, às vezes nem todo cliente tem ainda essa resposta, mas é importante que ele busque, porque uma dos preceitos da identidade visual trata-se do diferencial, né? Até em paralelo com o que eu falei lá do Banco do Brasil e do Nubank, né? O Nubank, ele tinha uma ideia de fazer algo diferente no setor bancário, e toda a identidade dele, toda a comunicação dele se baseia nisso. Então, a identidade visual e a proposta da marca parte muito desse diferencial que ela quer apresentar para o mercado. Aqui tem algumas características antagônicas que ajudam bastante também a gente a funilar ali o que a marca pretende transmitir, como, por exemplo, imagem a ser projetada. Então, tem moderno, conservador, sério, descontraído, popular, singular, pesado e leve. A princípio, isso é um tanto superficial, mas é muito interessante para, como primeiro contato, já ter ali um direcionamento. Tem referências, qualquer material artístico, gráfico, publicitário que você já tenha visto. Então, aqui é para a pessoa colocar realmente qualquer coisa, precisa entender qual é a visão estética que ela precisa, que ela quer atingir. E ainda tem algo a acrescentar, aqui para deixar aberto para ela dizer o que mais ela quiser. Então, continuando, etapa 2 é a pesquisa. Uma vez que a gente tem essas informações, né, a gente tem um briefing bem organizado, não consiste apenas na resposta daquele formulário, mas sim num documento bastante organizado que você vai olhar e falar, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Então, uma vez tendo todas essas informações necessárias e tendo as perguntas respondidas, está na hora de se banhar de referências. Não apenas dos concorrentes, mas também de qualquer projeto que converse conceitualmente com o resultado que você pretende atingir. Então, essa é a parte de pesquisa bastante longa, né? Então, como eu disse, você pesquisa um escopo bem grande de coisas. Você começa pesquisando por concorrentes, por pessoas do mesmo ramo, ou simplesmente dentro do mesmo cenário mercadológico, mas você também tem que se banhar mesmo, assim. Então, tipo, qualquer coisa que converse conceitualmente, mesmo que não seja do mesmo ramo, do mesmo campo ali, é sempre relevante, porque nesse momento a ideia é justamente encher seu cérebro de informação para depois você processar tudo isso. A definição conceitual, então, etapa 3. Para essa etapa, costumo utilizar o recurso do brainstorm. Depois de ler o briefing atentamente, o briefing, não sabe, é esse documento que eu consegui gerar a partir de reuniões e a partir da resposta daquelas perguntas lá no começo. Então, depois de ler o briefing atentamente, pegue um papel e escreva todas as palavras que lhe vierem à cabeça quando pensa na marca.
Então, quando você já leu, né, aquilo lá, você tem uma ideia do que a marca consiste e tal, você vai pensar naquele significado que você obteve lendo o briefing e vai pensar em todas as palavras que vierem à sua cabeça, que não pode haver julgamento. A ideia é escrever tudo que vier à cabeça mesmo. Depois, você irá reler tudo aquilo que tentou resumir em até 10 conceitos ou atributos que achar mais coesos e tentar resumir seus significados. Por exemplo, se você escreveu educado, amigável e simpático, talvez gentil já consiga englobar o conceito dos três de forma geral. Então, o brainstorm consiste nisso, em escrever tudo que vier à sua cabeça, e depois você vai avaliar aquilo. Porque depois, quando você, por mais besta, digamos assim, que pareça qualquer coisa que você vai colocar na parte do brainstorming, é importante você ter todas aquelas palavras para olhar depois e aquilo que vai... A ideia é gerar conexões no seu cérebro, né? Porque nós tem muita coisa, assim, circundando o seu cérebro, principalmente depois de você ter visto tanta referência e tudo mais. Então, você colocar tudo ali em palavras, colocar tudo no mesmo lugar, reduzir aquilo, você vai provavelmente olhar para uma coisa e para outra, ou para outra, talvez três coisas que não façam sentido juntas, você faz uma conexão com aquilo e chega em algo mais aperfeiçoado. Então, etapa 4. Signos associados a palavras. Com as palavras-chave definidas, um recurso que gosto de utilizar bastante é o de associá-las com seus mais óbvios signos. Semiótica, então, para quem não sabe, é o estudo dos signos que consistem em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais. Então, signo por exemplo, eu coloquei esse quadro, é bastante usado nas faculdades de comunicação e tal, para explicar essa coisa do signo, que é a traição das imagens de René Magritte. Então, aqui está escrito, isto não é um cachimbo, em francês. É uma imagem de um cachimbo, escrito, isso não é um cachimbo. A ideia aqui é que justamente porque isso não é um cachimbo. Isso é uma pintura de um cachimbo. Então, é bastante interessante isso para explicar o conceito, né, da semiótica e dos signos, que você tem a ideia de como um cachimbo deve se parecer. Você tem ideia do formato. Se tivesse só uma silhueta preta aqui de um cachimbo, você também identificar como um cachimbo. Então, o signo é essa carga de significado que o cachimbo tem na sua cabeça, né? Então, esse formato, por exemplo, é um signo. Só esse formato por si só, ele já é um signo de um cachimbo, dependendo de inserido em uma determinada sociedade que conhece o cachimbo. Então, é basicamente essa a ideia aqui nesse processo. Essa é uma foto de um quadro aqui, que está atrás de mim, inclusive, de um processo de identidade visual que eu fiz. Então, eu vou colocar todas essas palavras e vou tentar pensar no signo mais óbvio associado àquilo, né? Tô despojado, eu pensei num tênis, não sei se fazia tanto sentido na hora, mas foi o que eu cheguei. Então, pensei nesse símbolo de engrenagem com a lâmpada em inovação, né? Enfim, é um processo que você vai pensar no signo mais óbvio possível quando você pensa naquele atributo. A etapa 5 é a dos boards, que é outro recurso que eu gosto bastante de utilizar, que é de fazer painéis semânticos reunindo palavras, signos, referências, concorrentes e tudo mais. A visualização desses painéis ajuda nosso cérebro a conectar ideias, como eu disse lá anteriormente, né? Você vai colocar tudo num lugar só e aquilo vai ficar bem mais fácil para você fazer ligações ali entre os elementos de tudo aquilo. Então, ajuda nosso cérebro a conectar ideias, facilitando a criação de uma linguagem que represente tudo aquilo que a gente reuniu até agora. Nessa etapa, você já deve ser capaz de definir inicialmente as cores, tipografia, entre outros elementos base da identidade visual, ou ao menos definir 2 ou 3 possibilidades. Vou mostrar para vocês rapidinho uma identidade visual que eu fiz, como funcionam esses boards. Então, aqui estão as palavras, certo? Esquematização de palavras, como eu disse. Aqui é meio que a board de humor, assim, certo? Então, eu vou tentar buscar aqui, por exemplo, eu busquei elementos humanos que representassem os conceitos como elementos não humanos. Aí você vai descendo, aqui vai testando cores, vai testando tipografia, aqui é da forma, você salva tudo que tem uma forma que você gosta. E no final, que concorrentes, no caso eu não coloquei porque eu já tinha registrado em outro lugar,
E depois é isso. Ó. Eu nem organizei isso aqui justamente para vocês verem que é assim mesmo. Você vai rabiscando aqui nessa parte até atingir alguma coisa, né? Com base em todas essas informações que você colheu e juntou aqui. Então, a etapa 5 é rabiscar, olhar para a parede e se sentir incapaz. Até hoje eu não criei uma única identidade visual em que eu não me perguntasse o porquê de alguém algum dia ter confiado em mim para fazer aquilo. É o chamado bloqueio criativo, em que você já estudou, pesquisou, passou por todas as etapas anteriormente descritas, mas ainda não simplesmente saiu nada. Resta-nos aqui rabiscar e continuar refletindo, olhando para a parede ou para a janela e deixar nosso cérebro marinar toda a informação a qual nos expusemos. Então, isso é uma regra, praticamente, para mim. Então, depois que eu faço todas essas etapas, não é como uma coisa lógica, né? Não simplesmente cai uma ideia do céu. Então, às vezes demora menos, às vezes demora mais, né? Mas é sempre uma etapa que eu falo, poxa, eu fiz tudo já. Por que a ideia não veio ainda, né? Mas é importante ter calma e depois também de várias vezes que isso aconteceu, eu percebi, isso faz parte do processo mesmo. É normal. E etapa 6 é quando você finalmente consegue, né? Que pode demorar, depende muito do projeto. Mas finalmente, depois de tanto rabiscar e se sentir incapaz, essa é a hora que você vai gritar para os 4 cantos do planeta, proclamando que é um gênio. Aumenta bastante a autoestima essa fase. É a hora do clique. Normalmente nessa etapa é atingida depois de um ou de vários exaustivos dias tentando. Então agora vá dormir, assistir um filme ou tomar uma cerveja. Amanhã você estará com a mente mais fresca para analisar as possibilidades do que acaba de criar. Criação envolve muito isso da mente fresca também, assim, né? A gente tem gente que pode pensar que é desculpa, né? Mas é uma coisa que é realmente diferente de uma coisa operacional, né? Como é algumas fases até do processo de identidade visual, né? Eles são, por natureza, mais operacionais e esses você consegue fazer mesmo se você está cansado, disposto, você consegue fazer. Mas essa parte da criação mesmo, se o cérebro trava, se o cérebro está cansado, você vai só perder tempo em tentar forçar aquilo ali, entendeu? Por isso que eu até coloquei essa parte. Então, beleza. E depois você chegou na sua ideia final, você vai testar as aplicações e agregar elementos. Né? Porque, como falamos anteriormente, uma identidade visual não é apenas um logo, apesar de partir desse. Com a assinatura visual mais ou menos já definida, será muito mais fácil pensar em que elementos poderiam agregar a construção gráfica da marca. Talvez mais uma pesquisa de referência seja necessária aqui, ou mesmo vários testes com o próprio logo e suas curvas. Tente aplicar o logo em tudo, desde materiais gráficos digitais e pense o que está faltando aqui. É a hora de definir texturas, definir elementos, definir o que você talvez pode tirar para o logo, para usar para fazer um fundo, para fazer qualquer elemento ali que possa auxiliar em toda a comunicação da marca. Até eu coloquei, né, que talvez possa ser necessário voltar para a pesquisa, mas é que realmente eu tentei classificar aqui em etapas, né, gente? Mas elas às vezes se conversam bastante, sabe? Às vezes você vai para uma e tem que voltar para outra, não é uma coisa tão definida. A pesquisa, por exemplo, ela é uma coisa que está presente em quase todas as etapas, né? Tem a etapa principal da pesquisa lá que eu mencionei, mas volta e meia você tem que retornar à pesquisa durante o processo. Etapa 7, apresentação estruturada. O cliente sempre já terá algum tipo de expectativa, mas nem sempre essa expectativa combina com sua verdadeira intenção. Por exemplo, o cliente pode querer as cores vermelha e amarela, mas querer vender produtos saudáveis para o público fit. Vermelho e amarelo, acho que é de conhecimento geral que é a coisa associada a McDonald's, a fast food, né? Quer dizer, McDonald's usou desse artifício já, porque já estava descrito da psicologia das cores, né? Mas hoje em dia a gente associa bastante com ele e com fast food em geral, assim como vários outros locais também usam, não é lanches e tudo mais. E como mostrar para o cliente que você não apenas sentou um dia no Paint e desenhou umas coisas, mas sim passou por diversas etapas para atingir uma representação gráfica que representasse todo o conjunto de conceitos que ele gostaria de transmitir, com uma excelente apresentação. Isso vai evitar ruídos e, consequentemente, pedidos de alteração. Eu vou mostrar rapidamente, né, que eu acho que já está estourando o tempo, a apresentação aqui de uma identidade visual que eu fiz, que é a que eu mostrei dos boards para vocês. Um síntese aqui, um resumo, né, do que a marca faz, objetivo, criar uma linguagem visual que use tecnologia e humanidade,
né? A Hira é uma assistente virtual, né? Principais desafios, então, é ser uma inteligência artificial mais humanas, ser despojada, mas com autoridade e responsabilidade profissional, ser moderna e antenada, mas ter sensibilidade para lidar com qualquer tipo de pessoa. Construir um ambiente profissional agradável e dinâmico, mais centrado nos objetivos. Ter perfil que atende tanto o público RH e departamento de pessoas como usuário. Público 1 são colaboradores brasileiros de qualquer faixa etárias, culturas e classes sociais e estilos de vida, pois é um sistema, né, o Hark People é um sistema vendido para empresas. Hark People é a marca que é dona dessa assistente que eu fiz. E o público 2 são os profissionais de recursos humanos e departamentos de pessoas que irão comprar esse sistema, né, para avaliar o clima da empresa e tudo mais, onde os funcionários vão participar de pesquisas e tudo mais. Essa é a ideia do sistema Hark People, já explicando da mente para não atropelar demais também. Bom, cenário mercadológico aqui, eles têm, então, posicionamentos padrões visuais de outros assistentes virtuais, né? Coloquei o logo, uma descrição e uma comunicação para a gente sentir aqui a identidade visual de cada. Vamos ter a Siri, a Google Assistente, Cortana, Alexa, Olivia e Lídia. Então, percepções gerais, né? A maioria não utiliza elementos humanos, mas elementos que remetem à tecnologia e inteligência artificial. Quando usados elementos humanos, nunca há completude de um rosto ou expressão, mas sim um elemento ou conjunto deles simplificados, gerando maior pregnância ao símbolo e fazendo associação de humano com inteligência artificial com enfoque no lado humano. Como regra, as cores de tipografia são as mesmas da marca ou partem dessa com leves variações, né? Então, melhor que a Google Assistente são as mesmas cores da Google, né? É isso que eu tentei concluir aqui. Um fator humano da Hera precisa estar em evidência. A linha seguida será de criar uma associação facial que gere conforto e confiança, né? Então, se existe esses dois lados que a gente identificou ali, eu vou para o lado humano, porque esse é o conceito que a Hera precisa. A base das cores escolhidas serão a do Hark People, uma variação com apelo mais tecnológico e moderno, para diferenciar as comunicações relacionadas à Hera do produto. É imprescindível que a associação Hera ao Hark People seja praticamente instantânea. A sistematização conceitual, que eu mostrei para vocês, né? Aqui é uma forma de fazer uma hierarquia de todas essas palavras, né? Um Hira é humana, sensível, confiável, prestativa, assertiva, antenada, estratégica. Posicionamento da marca, né? Que é como se fosse o slogan, já foi criado aqui. Oi, eu sou a Hera, como vai você? Que é uma coisa bem comum em assistentes virtuais, né? Você ter um logo que já seja uma saudação. Que o como vai você foi adicionado pela proposta do assistente virtual, que é saber como quer medir o clima empresarial perante os funcionários. Quais conceitos diferenciam a marca humana, sensível, despojada? Quais palavras definem a marca? Aqui já uma prévia, né, na fonte certa do slogan. Semântica. Ouvir é o símbolo mais forte do Hark People, ressaltando sua ideia central, ouvir pessoas. E a Hera entra como protagonista nessa missão. Por isso, esse símbolo deve tentar ser mantido na identidade visual da Hera. Sorriso gera otimismo, calma, confiança e bem-estar e nos remete a nosso mais almejado estado, a felicidade. Além disso, é um dos elementos que mais geram pregnância à face humana, mesmo como representados de forma bastante simplificada. Então, o que gera pregnância é porque o sorriso é uma coisa que, assim, isso aqui é uma coisa que, uma curva assim para cima, é uma coisa que basta para você identificar com um sorriso e continuar procurando o resto do rosto, né? Então, de todos os elementos e signos que a gente pode associar com o rosto humano, o sorriso eu considerei o mais forte na minha análise. As cores serão as mesmas do Hark People, depois eu mostrarei para vocês. Aqui seria o degradê. Então, a paleta é praticamente a mesma do Hark People, a fim que a associação Hera dos produtos seja instantânea. No entanto, a cor principal torna-se um degradê com apelo tecnológico, moderno e otimista, refletindo a personalidade da Hera e também servindo para diferenciar as comunicações relacionadas à Hera às gerais do produto. Degradês transmite de criatividade, imaginação e inovação. Representa o movimento, flexibilizando o conceito de modernidade. Por serem menos comuns no mundo do design, os degradês garantem uma impressão bem marcante que logos cores sólidas nem sempre alcançam. O símbolo, né? Esse é o símbolo do Hark People, inclusive eu não tive tempo de mostrar, que eu estou tentando acelerar, mas
Então, como eu falei lá da rede semiótica, o Archepeople representa basicamente, ele tenta trazer uma orelha, né? Porque a tradução em português é literalmente ouvir pessoas, né? O aplicativo, o nome em português. Então é para ser uma orelha, um ser humano e também simbolizar as relações corporativas nessa hierarquia de pontos. Com o propósito de criar o símbolo da Hero o mais próximo possível da identidade do Archepeople e também manter a rede semântica do mesmo, iniciei os estudos de forma a partir do símbolo do produto. A partir disso, surgiu a ideia de aproveitar o formato do fechamento do símbolo com base na teoria de Gestalt. Segundo essa, elementos estruturados de uma forma definida tendem a ser vistos como uma figura completa, ainda que não sejam assim na prática. Isso acontece porque o cérebro humano tende a olhar para figuras buscando contornos e padrões reconhecíveis. Foram também feitas leves alterações na forma de maneira assimétrica para maior pregnância e humanização, além de ressaltar o lado despojado da Hera. Ao final, nasce o símbolo da Hera. Ela é sensível e confiável, ela é despojada e assertiva, ela é humanizada. Aqui, todos negativo, positivo e nas cores oficiais. A simetria entra para adicionar um sutil desequilíbrio ao design. Hera é assertiva, mas também humanizada e, como todo ser humano, não é apenas uma figura perfeita. Tem suas próprias características que a tornam única. Conforto e calmo, o símbolo possui quinas arredondadas, mantendo a identidade do Archepeople, trazendo conforto de forma geral. E o logotipo. Aqui eu falo um pouco da fonte, né, escolhida, que é a mesma do Archepeople, fala um pouco do criador dela, alguns exemplos de aplicação. Assinatura visual, né, aqui as proporções, né, com que cada forma de apresentar o logo deve ser, as proporções que devem ser consideradas, né, que foram consideradas na composição também da assinatura, que é a versão vertical. E aqui essa versão slogan também, como eu disse, que é bastante até comum essa ideia da própria assinatura visual de uma assistente virtual ser uma saudação, sua saudação padrão. Aqui falando sobre também que pode ser usado em qualquer idioma, né? Essa versão slogan, em caso de internacionalização do produto, porque aqui alguns exemplos de outros idiomas. Apoio gráfico. E aquela parte que eu falei de encontrar os apoios gráficos, né? O sorriso da Hera pode ser utilizado como apoio gráfico das mais diversas formas. A seguir você verá alguma dessas possibilidades. Então aqui eu criei várias peças, né, simuladas, né? Isso provavelmente talvez nunca seja usado e tal, mas a gente cria, né? Faz parte da identidade visual criar peças que reflitam ali com a identidade aplicada. Identidade visual. A seguir você verá um universo de possibilidades de aplicação da identidade proposta. O objetivo dessa sessão é apresentar possibilidades de características visuais e conceituais que ajudem a transmitir o propósito da marca. Então aqui eu simulei uma interface, por exemplo, né, onde você estaria tendo diálogo com esse assistente. Broche, banners, mais um exemplo de interface, né? Também no modo escuro. Eu sempre, quando eu vou criar produtos digitais, eu também penso nessa variação de modo escuro. Camiseta, copo. Aqui também para dar aquela brilhada nos olhos do cliente, né? Ele vê, em inglês, cara, minha marca vai voar. Fotografia. Aqui isso também faz parte, né, da identidade visual. Então vocês já devem ter visto que marcas bem grandes, principalmente, normalmente usam recursos de fotografia de uma forma que elas não precisam encher de elemento, como talvez as menores, porque existe uma linguagem no tipo de fotografia, no ângulo da fotografia, no tipo de pessoa que aparece e no tipo de tratamento da foto. Então aqui eu também dei uma introdução que é recomendável a utilização de fotografias com a presença de luz solar, especialmente quando a comunicação estiver tratando de solução ao invés de problema. Ambientes de trabalho otimistas, bem-humorados, cooperativos e inclusivos. Abaixo você pode conferir ajustes a serem considerados no tratamento das fotografias utilizadas, a fim de garantir a identidade da marca. Então aqui só o agradecimento, né? Espero ter atendido suas expectativas e, se possível, superado. E assim que possível me retorne pelo feedback por e-mail.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado.